Olá, seja bem-vindo ao Ecocidade, o programa que fala de sustentabilidade, meio ambiente e qualidade de vida em São Paulo. Hoje vamos tirar o pé do acelerador. Isso mesmo, vamos falar da importância de resgatar a qualidade do tempo num período em que as pessoas sempre estão atrasadas, cheias de compromissos, correndo, tentando resolver as pendências do dia a dia. Como quebrar esse ciclo? Para falar mais deste assunto, eu recebo o psicólogo Aurélio Mello, professor de psicologia da Universidade Mackenzie. Seja bem-vindo ao programa, Aurélio. Obrigado. Também comigo, Michele Prazeres, educadora e uma das criadoras do movimento Desacelera São Paulo. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, eu que agradeço. Aurélio, para começar esse nosso bate-papo, o que está acontecendo, com a nossa relação com o tempo, como a gente lida com as tarefas do dia a dia? As pessoas têm reclamado muito de cansaço, estresse. O que a gente observa, na verdade, é que as forças produtivas, a relação com o trabalho, ela vem se modificando. O trabalho vem sendo cada vez mais central nas nossas vidas, né? Então, essa relação que a gente tem com a produção, que durante muito tempo foi uma relação exclusiva das fábricas, da indústria, ela chegou aos relacionamentos, ela determinou uma lógica na sociedade. Então, nós funcionamos no mesmo ritmo da indústria, da fábrica, né, no ritmo da produção das mercadorias. Então, a gente observa hoje uma inversão, como se nós fôssemos as próprias mercadorias. Então, nesse sentido, a gente tem que o tempo todo produzir, se reinventar, né? Isso aí dita um ritmo próprio que está fora do nosso alcance. E, Michele, tem um comercial de um medicamento que acaba refletindo bem nessa nossa situação, que ele fala algo como: você não pode parar por causa de uma gripe. Aí a gente não pode parar nem quando a gente está doente, né? Isso acontece sempre. A gente vai trabalhar doente, a gente não pensa, opa, vamos tirar ali o pezinho do acelerador, vamos cuidar do corpo. Isso geralmente quando a gente chega ao ponto de adoecer é porque o corpo mesmo já está avisando que a gente chegou num limite, né? E isso que o professor coloca é muito importante, porque o trabalho e outros vetores aí que a gente convive na nossa vida hoje em dia fazem a gente entrar num ritmo que é um ritmo que é muito violento com o nosso próprio ritmo interno. Então, a gente, por conta desse tempo que é de fora, que é um tempo exterior, que é o tempo da produção, é o tempo do trabalho, é o tempo das tecnologias, a gente passou nós mesmos a ter uma relação com o tempo que não respeita o nosso próprio ritmo. E aí a gente, o corpo às vezes avisa, melhor você entrar de novo aí no seu ritmo porque perdeu o pé. E às vezes a gente não consegue nem respeitar esse ritmo quando a gente está doente. A propaganda do remédio é isso, né? Tome um remédio para continuar produzindo, sendo produtivo, sendo útil a essa sociedade que fez da velocidade uma das maiores violências que a gente vem sofrendo hoje em dia, né? E, Aurélio, esse nosso ritmo acelerado, ele pode ter consequência também para a saúde mental e emocional, né? Sim, com certeza, porque uma das causas principais do estresse é quando existe um excesso de informações ou uma intensidade dessas informações, então a gente não consegue dar conta delas. Então, existe uma sobrecarga. Para a gente imaginar uma determinada imagem, né? Pense você tentando segurar vários pacotes ao mesmo tempo. Então, tem hora que um pacote cai, o outro cai, né? Então, aquela sequência. Por quê? Porque você tenta dar conta de uma série de coisas e que não é possível dar conta, principalmente num tempo tão reduzido. E, Michele, qual que seria a forma mais saudável, né, da gente encarar toda essa rotina do dia a dia, todas as tensões do dia a dia? Eu acho que o que a gente vem trabalhando lá no Desacelera São Paulo como uma das possibilidades de você fugir dessa espiral é você tomar consciência do seu próprio ritmo e do uso do seu tempo, porque às vezes as pessoas têm a sensação de que o problema é com elas, né? E a gente tenta falar para elas, não, isso é uma lógica que vem regendo as relações na contemporaneidade, na nossa sociedade. O problema não é só com você, né? O problema está colocado aí em sociedade e você pode tomar consciência e fazer as suas próprias escolhas. Então, a gente promove algumas conversas no sentido de que a pessoa pode ter pequenas pausas ao longo do dia, de que ela pode se exercitar, de que ela pode parar para respirar. Então, às vezes, a gente faz algumas dinâmicas e fala, agora respira. A pessoa vem dar um retorno para a gente dizendo, nossa, me dei conta de que fazia tempo que eu não respirava com consciência.
de saber que eu estou respirando, de me conectar comigo mesmo, com o meu corpo, né, com o meu ritmo. E aí, se essa escolha, por mais que seja, e tem muita gente que fala isso pra gente, eu gosto da minha vida corrida, eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu corri, eu conquistei muitas coisas correndo, eu não quero largar mão dessa vida. Não precisa, mas você pode fazer pequenas pausas e respirar, que você vai conseguir dar conta dessa velocidade com mais qualidade de vida. Se você tiver consciência dessa escolha, o que você não pode é se achar sempre refém dessa velocidade. Aí, além de ser refém e ter as consequências práticas do dia a dia, você vai ficar sentindo esse peso, né? Que é de tentar sempre correr atrás, o coelhinho atrás da cenoura. E nunca parece que chega o seu objetivo, está sempre cansado. Ó, tem pesquisas desenvolvidas, né, pelo Laboratório de Estudos do Estresse da PUC de Campinas, concluiu que o brasileiro está cada vez mais estressado, né, sem alternativas. Na sua opinião, Aurélio, as pessoas elas não sabem muito bem lidar com os problemas do dia a dia, com o estresse, por isso elas acabam até piorando? Sim, eu percebo que as pessoas elas tendem, né, como a Michele colocou, é uma lógica externa às pessoas. E a gente tem a tendência a tentar se submeter. A gente tem muito medo de ficar fora dessa lógica. Então a gente acaba cedendo, sendo seduzido, né? Existe uma fantasia que se você não correr tanto quanto o outro, você vai ficar para trás. Em certo sentido, você pode até ficar, mas é uma questão de escolha, né? Então, me parece que esse estudo ele só confirma aquilo que a gente tem visto, tem acompanhado, né? Michele, você falou até da questão da pessoa que respirou, né? Falou, nossa, há quanto tempo eu não respiro? Acho que as pessoas, elas acabam focando muito no trabalho. Aí quando chegam em casa, por exemplo, você é casado, tem filhos, ainda chega em casa, tem toda uma rotina diária em casa para fazer, você não tem tempo para parar para pensar que você tem uma vida, que você tem que tirar o pezinho ali do acelerador, fazer as coisas com mais calma, porque você não vai continuar, né? Vai chegar um momento que você pode ficar doente, o estresse pode piorar muito, tem muita gente que entra em depressão. A gente precisa mudar essa nossa consciência de encarar a vida no dia a dia, seja em casa, seja até no trabalho. Eu acho que o movimento, ele parte dos indivíduos, né? Ele parte de cada um. Então, se você me perguntar como eu fiz isso na minha vida, eu vou te contar o meu depoimento. Depois que meus filhos chegaram, eu senti necessidade de ter mais tempo justamente para mim e para minha família. Mas a gente não pode colocar essa carga, mais uma carga, só nas pessoas, né? Então, o Slow Movement, que é um movimento mundial pela desaceleração da vida, ele também vem lutando para que as condições de vida sejam melhores. Então, não adianta a gente achar que nessa sociedade de hoje, quem quiser pode desacelerar, porque as pessoas precisam trabalhar, elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam sustentar. A gente vive num modo de sociedade que a gente tem que correr hoje em dia para poder viver. Mas a gente, dentro do movimento, trabalha também para que a sociedade mude, para que esses valores sejam invertidos, né? De alguma forma as pessoas se sintam confortáveis para desacelerar, que elas não se sintam reféns, como o professor falou, mas também a gente pesquisa depoimentos e histórias de vida de pessoas que conseguiram individualmente alterar a sua relação com o tempo, né? E aí você ouve histórias desde gente que saiu das grandes cidades, saiu das metrópoles e foi morar num lugar mais tranquilo e formou uma comunidade e ali vive com outro estilo de vida, até pessoas que no dia a dia louco, como para nós aqui em São Paulo, conseguem desacelerar, né? Uma das frentes de ação do Desacelera São Paulo é mapear dentro da cidade lugares onde você pode ter um tempo maior de contemplação sem estar submetido a essa lógica da correria do dia a dia. Né? O ócio criativo, por exemplo, parece que não é muito valorizado no nosso dia a dia, né? Por exemplo, só que os empregados mais produtivos do mundo, por exemplo, trabalham apenas 30 horas por semana nos países mais desenvolvidos. Então, a gente pode até falar que quantidade não é qualidade, porque aqui a gente tem uma galera que trabalha muito mais do que isso e nem sempre produz tanto quanto eles, né? Algumas empresas têm, inclusive, essa percepção. Então, de vez em quando, a gente tem algumas, diria até algumas modas de jogos na hora do almoço, de lugar para a pessoa dar uma cochilada. As empresas, de certa maneira, elas percebem que quantidade não é a mesma coisa que qualidade. E que um trabalhador
sob estresse, um trabalhador em muitas horas produzindo, a tendência é cair a produtividade, né? Mas isso daí é alguma coisa que ainda caminha, eu acho que muito mais vagarosamente, que é a questão da produção como um todo, né? De fato, as pessoas vêm se tornando mais aceleradas. Eu queria também fazer uma observação, né, ouvindo o que a Michelle estava falando, que eu acho que as mulheres são mais cobradas ainda, então elas têm que chegar em casa, por mais que se diga que os homens ajudam hoje um pouco mais, mas culturalmente eu vou dizer que ainda as mulheres são mais cobradas, elas têm mais demandas e elas têm que encaixar no dia a dia as várias tarefas. Olha, Aurélio e Michelle, a gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho, mas vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com mais Ecocidade. Voltamos com o Ecocidade. Como resgatar a qualidade do tempo e da vida? Hoje, na companhia do psicólogo Aurélio Mello, professor de Psicologia da Universidade Mackenzie, e Michelle Prazeres, educadora e uma das criadoras do movimento Desacelera São Paulo. Michelle, você já contou no primeiro bloco, né, como que surgiu o Desacelera São Paulo. Agora explica pra gente qual que é o objetivo e se ele é interativo. Na verdade, o Desacelera, ele foi uma ideia que nasceu da minha experiência e do meu companheiro, né? Como eu estava falando para vocês, depois da chegada dos filhos, eu já tinha começado um processo de desaceleração e tudo mais. E aí eu comecei a estudar muito esse movimento, que é um movimento mundial, trazer algumas referências para o dia a dia e por um movimento próprio da minha vida, comecei a frequentar lugares, espaços e conectar com pessoas e outros movimentos que tem como objetivo transformar a nossa relação com o tempo, né? E aí, a partir dessa experiência, a gente começou a mapear lugares aqui em São Paulo, onde você pode ir e, nesses lugares, desfrutar de uma outra relação com o tempo, contemplar mais. Mesmo estabelecimentos comerciais que não tem esse valor do rodiziar os clientes, né? Você chega, você pede um café, ninguém vai cobrar que você consuma mais, nem em menos tempo, e você pode ficar lá tranquilo. Enfim, a gente começou a se conectar mesmo com uma rede de lugares e de outras iniciativas e de outros projetos. E a gente falou, puxa, se isso está sendo tão bom para nós, por que a gente não pode publicar isso em algum lugar e trazer isso para outras pessoas também? E aí nasceu o portal do Desacelera São Paulo, que é um site na internet onde a gente mapeia esses lugares e onde a gente publica textos também de reflexão sobre esse tema. E aí depois vieram outras frentes do Desacelera. Então hoje ele é uma iniciativa que tem vários projetos e a gente tem várias frentes de ação. A gente, inclusive, por exemplo, como o professor citou no primeiro bloco do programa, diz que algumas empresas hoje já incorporaram a lógica da desaceleração à própria lógica da produtividade. Então, se você é de uma empresa e quer promover uma dinâmica com seus funcionários para que as pessoas tenham... A gente faz esse trabalho, né, de ir nas empresas e orientar dinâmicas e promover a desaceleração, né? A gente tem também uma frente mais educativa, então que a gente trabalha com escolas, promovendo cartografias, né, afetivas dos lugares onde as escolas estão. Porque o que está por trás do conceito do Desacelera é justamente esse conceito da convivência afetiva, de você conseguir olhar para as pessoas que estão na cidade. Porque quando a gente começou esse movimento, a gente entendeu que a riqueza disso tudo estava justamente no afeto que você consegue dar para as pessoas quando você tem tempo. Então, esse movimento começou com os meus filhos, quando eles me falaram, eu preciso da sua atenção, eu preciso do seu olhar. E para me oferecer isso, você precisa ter tempo disponível. E a gente começou a realizar que quando você tem tempo disponível para uma relação, você consegue tirar daquela relação ou dar para aquela relação afeto. E que no afeto está o potencial de transformação, né? Transformação mesmo, porque aí você consegue ver como você consegue mudar as suas próprias relações e às vezes a vida das pessoas que têm contato com o projeto a partir de uma pequena mudança que é fazer a pessoa se sintonizar e se conscientizar sobre o uso que ela faz do tempo e como que ela estava
privilegiando algumas dinâmicas em vez das próprias relações, né? E quando a gente faz isso, é assustador para algumas pessoas, mas geralmente é libertador, né? Bem libertador. Aurélio, é por isso até que muitos relacionamentos, muitos pais e filhos acabam se desentendendo no dia a dia, muitos relacionamentos acabam, porque foi o que a Michele falou, a gente está naquela rotina e as pessoas esquecem até, né, que tem um companheiro do lado, que tem um filho para cuidar, para dar atenção, sai cedo para trabalhar, volta tarde, não brinca com os filhos. Isso acaba, na verdade, destruindo o relacionamento e destruindo até aquele amor de pai e filho. O mundo ele vem sendo fabricado para que as pessoas vivam sozinhas e sem precisar umas das outras. Então, nesse sentido, o que a gente vem observando é que as pessoas vão se tornando mais individualistas, não é? Vão acreditando que a solução para os seus problemas está sempre numa resposta individual, e aí a tendência é modificar as relações amorosas, relações familiares, não é? Com o uso das novas tecnologias. Então, hoje não é raro você observar, por exemplo, que o casal não chega a um acordo qual filme vai assistir. E, às vezes, deixa de ir ao cinema, né? Ou porque um não queria ver o filme do outro. Quando a gente se pergunta, bom, mas o o filme é mais importante que a própria... Né, que o próprio cônjuge, o próprio namorado, namorada... Então, quer dizer, essa individualização, ela vem trazendo esse tipo de consequência. E me parece que ela está muito sob a ditadura dessa vida acelerada. Os adultos, eles tendem a transferir a ansiedade para as crianças, porque hoje as crianças têm uma agenda tão carregada quanto a dos executivos. Muito, Carol. E de novo, né? Assim, não vale a pena a gente culpabilizar somente os pais, né? A gente precisa entender que isso é uma lógica estrutural da nossa sociedade. Então, você é um pai que não dá atenção para o seu filho. Sim, pode até ser, mas por trás disso tem uma sociedade que às vezes obriga esse pai ou essa mãe, por conta de ter que sustentar justamente os filhos, por conta de ter que ganhar dinheiro trabalhando, etc., a viver naquela dinâmica. Então, uma coisa cíclica e dialógica, né? De que a gente não pode só culpabilizar os indivíduos, a gente tem que olhar para esse cenário maior. Mas, de fato, o que a gente assiste hoje são famílias sendo apartadas mesmo e crianças desde muito cedo ficando o dia todo fora de casa, né? E como o Aurélio muito bem colocou, as mulheres muito mais sobrecarregadas, né? E muito mais sobrecarregadas, inclusive, pela culpa de ter que deixar os filhos, porque a sociedade, nesse sentido, não culpabiliza o homem, né? Culpabiliza a mulher quando vê um filho o dia inteiro na escola, ou com 1001 atividades, ou sendo cuidado por uma outra cuidadora que não é a mãe, né? E, de fato, a gente vê essas relações acontecendo isso e depoimento próprio, né? Recentemente, publiquei um texto que é possível encontrar no Desacelera São Paulo e numa plataforma que eu faço parte, que chama Cientista que Virou Mãe, que é sobre a contemplação e as crianças e o uso do tempo. E como as crianças, hoje em dia, isso me chamou a atenção, porque o Miguel, que é meu filho mais velho, vivia me perguntando, mamãe, o que eu posso fazer agora? Mamãe, o que eu posso fazer agora? E eu falei, gente, que lógica é essa de que ele precisa ordenar o dia dele a partir das tarefas que ele tem? E quando ele está ocioso, ele vem a mim, uma adulta, perguntar o que ele pode fazer. Ora, eu, criança, brincava o dia inteiro, né? E eu não ia perguntar para minha mãe, mãe, e agora? Do que eu posso brincar? Podia até ser que pedisse alguma orientação ou alguma supervisão, mas essa história de o que eu posso fazer agora tem muito a ver com uma vida regrada pela rotina. E não pelo próprio ritmo, tipo, deixa eu pensar o que eu quero fazer agora. Estou cansado, vou aqui descansar no sofá, vou pegar um livro para ler, não vou fazer nada, né? Então, o mundo que a gente vive hoje não permite nem que as crianças não façam nada. E, Aurélio, ela falou dessa questão das crianças. Você acredita que as crianças de hoje em dia elas são muito mais ansiosas, elas correm o risco de ter muitos problemas, como estresse, exatamente por essa rotina do dia a dia? Tem também a questão da tecnologia. Desde pequenininha elas têm videogame, celular, ficam na frente de um computador, tem tablet. A gente vê crianças de 2 anos que sabem usar um tablet melhor que um adulto. Você acha que isso tudo acaba influenciando para tornar as crianças mais ansiosas? Sim, a gente vê, por exemplo, um fenômeno que eu arriscaria dizer que ele é muito desse momento, que é o da hiperatividade, né? Sim. Presente nas escolas e tal.
Mas o que a gente observa é que as tecnologias, elas estão a serviço desse ritmo acelerado, porque elas prometem diminuir o tempo, né? Então elas trazem a mesma promessa da Revolução Industrial. As máquinas vão trabalhar e vocês vão ter mais tempo para a família. Ninguém, né? Hoje nós vimos que não é bem assim. E hoje nós temos muitas tecnologias de comunicação e parece que falta mais tempo. Então as crianças elas já estão também ingressando nesse ritmo acelerado, nessa ansiedade, né? Esse exemplo que a Michele colocou, ele é perfeito. A criança ela capta esse sentido, que ela não pode ficar parada, né? Ela me lembrou também um outro caso que eu acompanhei, onde o jovem adolescente diz para a mãe, mãe, se você está me dizendo que não é seguro eu mostrar meu celular no ônibus, o que eu tenho que esconder meu celular, o que eu vou fazer, né, até eu chegar na minha casa, da escola até a minha casa, o que eu vou ficar fazendo no ônibus? Não vou fazer nada, porque eu não posso mexer no celular, vou ficar olhando para as pessoas, vou ficar olhando para a cidade? Sim, vai ficar olhando, vai ficar contemplando, vai ficar vivendo, não é? Mas você vê como uma nova lógica se instaurou, né? A gente falou da questão da tecnologia, que é para a gente ter uma vida mais rápida, conseguir fazer tudo mais rápido, para tentar chegar em casa de certa forma mais rápido e curtir a família. Mas o que acontece é o inverso. Você chega em casa, a criança está no videogame, está lá no celular, você chega, está o pai no computador, o próprio pai está lá no celular, tem um monte de WhatsApp, por exemplo, a pessoa fica no WhatsApp o tempo todo. Ninguém nem conversa mais dentro de casa, né, Michele? Isso. As tecnologias, Carol, são o que a gente costuma chamar, numa das dinâmicas que a gente faz quando a gente vai nesses lugares, dar essas consultorias que o Desacelera dá, são grandes ladrões de tempo, né? A gente acha, de fato, que elas vieram nos ajudar, mas elas costumam roubar o nosso tempo. Quando a gente está na tela, e eu não sou ingênua de dizer que a gente pode banir as tecnologias das nossas vidas, né? A tecnologia está aí. Mas a gente pode sim ter usos mais humanos, né, da tecnologia, e a gente pode controlar o tempo de uso das tecnologias, especialmente quando a gente está em casa. Então, hora de refeição, não precisa estar com o celular do lado. O WhatsApp apitou, ninguém vai morrer ou nenhum problema no mundo vai acontecer se você demorar 10, 15 minutos para responder aquela mensagem. E as tecnologias, elas dão para a gente essa sensação do imediato, né? Se você não responder, aquilo vai ser uma tragédia. E não é verdade, né? Quem tem que controlar o uso das tecnologias somos nós. E as tecnologias estão aprisionando a gente, né? Elas são grandes vilões de tempo. E especialmente com as crianças a gente percebe isso, porque é muito comum perceber as crianças, num primeiro momento, incomodadas com o uso que o adulto faz, excessivo das tecnologias, só que depois elas rapidamente se rendem, né? Elas também passam a querer usar as tecnologias, né? E aí também ficam elas mesmas reféns, né? A ponto de preferir ficar em casa jogando videogame ou vendo um filme a descer para a pracinha num dia de sol bonito que era para estar brincando, correndo, pé descalço na rua, né? Está chegando ao final do nosso programa. Como que a gente faz para ter uma vida mais sustentável, unindo qualidade de vida, conforto, para a gente ter tempo para fazer as coisas no dia a dia, aliando até as tecnologias que são, hoje em dia, essenciais na nossa rotina de trabalho mesmo? Bom, a gente precisa fazer uma escolha, né? A gente precisa escolher por um ritmo menos acelerado, ter uma confiança, ter uma segurança, né, de que a gente está escolhendo pelo que é melhor, né, de que muito do que está aí a gente não tem a necessidade, né, quer dizer, são necessidades inventadas, não é? Muito diferente de décadas atrás, onde as tecnologias ou muitas das mercadorias vinham para atender necessidades. Hoje as mercadorias criam necessidades, né? Então, a gente precisa rever esses conceitos, apostar um pouco mesmo na qualidade, não é? E ter um pouco de confiança, ter um pouco de tranquilidade, né? Que a gente inverter essa relação, em vez de se submeter à tecnologia, fazer uso da tecnologia, né? Colocar ela a serviço de você, né? Muito obrigada pela participação. Aurélio, quer deixar algum contato? Bom, quem quiser trocar uma ideia comigo, né, muito bem-vindo. O meu e-mail é melo.psicólogo@gmail.com.
Michele, muito obrigada pela participação aqui no Ecocidade. Quer deixar algum contato, a página ou o site do Desacelera São Paulo? Quero sim, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quem quiser entrar em contato com a gente, o melhor jeito é a nossa página no Facebook, que é Desacelera SP, ou o site desacelerasp.com.br. Muito obrigada pela participação de vocês. E o Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para discutirmos no programa. Nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.